Presidente, deputados, deputadas. A minha manifestação pessoal, eu quero me dirigir hoje a fazer um histórico da situação do magistério catarinense, tendo em vista as inúmeras angústias que temos vivenciado com relação à condição do magistério catarinense. Eu quero voltar ainda a 2008, quando foi sancionada a Lei 11.738, a chamada Lei do Piso, e o Estado de Santa Catarina, naquela ocasião, entra com uma ação no sentido de não aplicação dessa lei. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal determina se cumpra-se a lei. A partir do entendimento da decisão do Supremo, nós tivemos um dos maiores movimentos de paralisação do Estado nos últimos anos, culminando com 62 dias de greve. Greve que continua 2012, paralisações 2013, 2014 não tivemos avanços. E 2015, portanto, esse ano, qual é o processo que foi desencadeado? No dia 3 de fevereiro, inicia uma mesa de diálogo com os sindicatos dos trabalhadores em educação. No dia 3 de fevereiro, exatamente no dia 12 de fevereiro, portanto, uma semana depois, o governo envia a esta casa a medida provisória 198, mudando, alterando, suspendendo artigos da Lei Complementar 456 de 2009, desvinculando da carreira do magistério os profissionais ACTs, com a supressão de triênios, criando bonificações, incentivo à produtividade, no caso das faltas, enfim, uma série de ações que vão ao encontro do debate da retirada dos ACTs da carreira. Eu quero só lembrar que a Constituição Federal, no seu artigo 37, afirma que os admitidos em caráter temporário só são permitidos em excepcional interesse público. Mas o fato é que o Estado de Santa Catarina não cumpre esta determinação, ocasionando que no ano passado nós tivemos 19 mil contratos de ACTs e neste ano 13 mil contratos de admitidos em caráter temporário, no universo de 22 mil efetivos, quase elas por elas. A grande pergunta que ficou nesse debate todo foi: por que não um concurso público conforme a legislação previa, para que de fato os ACTs fossem exceção e não estivessem na mesma proporção dos efetivos? Bem, então a MP dá entrada dia 12 de fevereiro, e no dia 5 de maio de 2015, nós conseguimos a revogação dos efeitos da medida provisória 198, quando o governo envia finalmente a medida provisória 199. O que aconteceu de lá para cá? No dia 10 de março, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação realiza uma assembleia. E olha, voltando para trás, nós estamos falando da data do dia 12 de fevereiro. A greve só foi decretada no dia 24 de março, quando todas as tentativas de diálogo caem por terra. Eu quero, além de resgatar esse início de 2015, relembrar que em 24 de fevereiro, o Sinte nos envia um documento, e eu tenho todos os documentos aqui em mãos. No dia 24 de fevereiro, portanto, o sindicato envia um documento da direção do sindicato pedindo que os parlamentares rejeitem a medida provisória 198. Em 24 de março, inicia a greve de 70 dias, e nessa greve nós tivemos, então, um processo que ainda continua. No dia 9 de abril, também em documento enviado pela direção do sindicato, nós temos a solicitação da direção do sindicato pedindo que nós, parlamentares, pudéssemos intermediar a relação entre governo e Secretaria da Educação, estabelecendo um canal de negociação.
No dia 28 de abril, nós temos um documento assinado por todo o comando de greve, portanto, por toda a direção do sindicato, de todas as forças e correntes políticas do sindicato, pedindo para que nós trabalhássemos 4 pontos de pauta. Quais são? Que seja instituída uma mesa de negociação que não ultrapasse 30 dias, com a não retirada de direitos, e ao final do prazo seja apresentado um documento oficial conclusivo ao sindicato, com o resultado da mesa de negociação. Durante esse período não deverá ser enviado nenhum projeto de lei para a Assembleia. Ponto 2. Que sejam anistiados as faltas de 2012 a 2015. Ponto 3. Que seja revogado o decreto 3593 de 2010. Ponto 4. Que seja efetuado o pagamento do reajuste de 1301 na carreira retroativa a janeiro. Documento assinado por toda a direção do sindicato. Depois disso, nós tivemos no dia 7 de maio, um documento assinado pela direção também, Comando Estadual de Greve, elencando 7 pontos de pauta. Entre os 7, 4 destes que eu já citei anteriormente. No dia 21 de maio, nós temos novamente, então, inclusive foi entregue aqui na sala de imprensa aos líderes dos partidos, uma manifestação às lideranças dos partidos, também por parte do sindicato, dizendo que o governo contemplou 4 pontos: a retirada da gratificação do incentivo de sala de aula, do ponto de vista da ação meritocrática, a tabela nos níveis do ensino médio e curta, a MP 198 e a progressão a cada 3 anos. Porém, o governo ainda não avançou na tabela no valor de 200 milhões, na incorporação da regência, que ele tem usado para fazer a descompactação, o reajuste vinculado diretamente à variação do Fundeb, até atingir 40% da diferença entre ensino médio e plena, as aulas excedentes, a hora, atividade, contratação de ACTs, enfim, são 8 pontos aqui no dia 21 de maio, e pedindo que os deputados também se mobilizem. Eu resgato todo esse histórico aqui para dizer que, como sou professora e nós temos dialogado sobre esse tema, nós temos que fazer a nossa parte. Não dá para ficar assistindo como se a greve não existisse, como se o governo não tem dívidas com o magistério catarinense. É por isso que, na semana do dia 13 e 14, nós tivemos uma conversa com o governador, eu e a deputada Ana Paula Lima, posteriormente, no dia seguinte, com o deputado Mauro de Nadal, o presidente da CCJ, o vice-presidente dessa casa, o deputado Aldo Schneider, o presidente da Comissão de Educação, deputado Valdir Cobalcini, e eu como vice-presidente. E construímos com o governo a possibilidade da reabertura da negociação, o que nos cabe, com certeza, pelas reivindicações todas que o comando estadual da greve fez a esse parlamento. No dia 28 de maio, nós tivemos uma reunião na quinta-feira de manhã, eu e o deputado Cobalcini, com o secretário de Educação, e no dia 30, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação esteve com o sindicato e o secretário, a Secretaria de Educação. No dia de ontem, mais uma vez, 4 deputados da Comissão de Educação, eu, deputado Cobalcini, deputado Gabriel e deputado Natalino, estivemos com o secretário de Estado da Educação. E nesta última reunião que aconteceu ontem, o governo anunciou, então, que a regência de classe, ela passa a ser debatida como forma de descompactar a tabela, assim como discutir todas as cláusulas econômicas. A contratação por aula
não mais por módulo, como havia sido anunciado, excepcionalmente, está no documento aqui, para aulas individuais. E a meritocracia que sai da pauta e será tratada em lei específica. Opa, vai pegar um desses 2 minutos, hein? Como eu concedi os 2 minutos ao nosso deputado Antônio Aguiar, lhe concedo mais 2 minutos para a conclusão do seu pronunciamento, deputada. Ok, obrigada. Então, a meritocracia sai da pauta, sai a contratação por hora e fica a contratação por módulos, como era, somente em casos especiais. E a regência de classe entra como um debate da cláusula na mesa de negociação. A conclusão desse entendimento e a nossa proposta foi que o secretário anunciasse, deputado Aguiar, a data da primeira reunião. E nós conseguimos, na mesa ontem de diálogo, que o governo anunciasse a primeira reunião da mesa de negociação, que acontece, se assim for o entendimento do sindicato, obviamente, acontece no dia 8 de junho. Eu quero deixar bem clara a minha posição aqui, e é a posição que eu explicitei na mesa de negociação. Primeiro, a autonomia que esse parlamento tem que ter. Dialogar com o governo não significa que eu represento o governo e tampouco significa que eu também represento o sindicato. O sindicato tem a sua autonomia para decidir os rumos e avaliar. O governo tem a sua autonomia, mas eu, como deputada, aqui nesse parlamento, tenho a liberdade, a autonomia para votar naquilo que eu acho que é de acordo. Eu quero chamar aqui a responsabilidade e a autonomia, as duas questões que cabem aos 3 envolvidos. E dizer que nós precisamos colocar mais recursos. Eu dizia para o secretário, se o governo na mesa de negociação afirmar que são somente 200 milhões, vai ter guerra. Porque com 200 milhões, diante de toda a dívida que se deve à educação de Santa Catarina, vai ter guerra na mesa de negociação para discutir as cláusulas salariais. É isso, presidente.